nosso coração para eles que assistem tanto o meu programa e confiam tanto no meu trabalho. Um beijo para vocês, bom trabalho. Tchau. Beijo, minha amiga. Beijo, Isabelle Benito. Você de casa, boa Vamos tarde. lá, galera. Vamos falar de futebol. O Flamengo já tá na Argentina, tem gente que tá nervosa. Começando mais um programa, Antes de hein? mais nada, eu posso Pra fazer cima. algo aqui? Quebrar o protocolo? Fala. Parabéns a todos os flamenguistas. Hoje é o dia do flamenguista. Dia de São Judas Tadeu. Parabéns a todos. Parabéns para todos os flamenguistas. Parabéns para nós. Olha aí, o Flamengo já tá na Argentina para enfrentar amanhã o Racing, valendo vaga, gente, na final da Libertadores. O rubro-negro precisa somente de um empate para se classificar, já que venceu o primeiro jogo no Maracanã, 1-0. A gente vai ver o VT na volta, vamos ver como foi essa chegada e a preparação. Vamos lá, e também galera. Comentar tudo, fazer esse pré-jogo maravilhoso. Isso aí, notícias do Flamengo, hein? O Flamengo já vive a expectativa da semifinal da Libertadores. Com foco e atenção, porque qualquer erro é fatal. A delegação já chegou na Argentina. O desembarque foi na noite de ontem de uma forma calma e tranquila, sem a presença de torcedores, apenas de jornalistas, já que o time está hospedado em um hotel que fica a cerca de 30 minutos do estádio El Cilindro, onde acontece o duelo. O planejamento foi o mesmo que a equipe adotou contra o Estudiantes. Isolamento para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto. Ainda no Rio, antes de embarcar, o Flamengo fez um último treino e terá reforços para a partida. Léo Ortiz fez atividades normalmente com o grupo e viajou para a Argentina. Além dele, De La Cruz, que não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza por conta de uma virose, já está à disposição. Alexandro também está de volta, assim como Pulgar e Carrascal. O rubro-negro terá ainda mais um treino antes do jogo no CT do Defensa e Justiça. A equipe de Felipe Luiz conta com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo em casa. No retrospecto com o time argentino, o Flamengo tem apenas uma derrota em 7 jogos na história entre os clubes. Agora a missão é conseguir o resultado do jogo que vale a vaga para a final da Libertadores. E para o Flamengo, continuar sonhando com o tetra da competição continental. Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a carinha dele? Tô rindo de nervoso, Fernandinha Maia. Não vou negar. Eu sei como é, Vene Casagrande. Boa tarde, Lucas Pedro. Tá chegando a hora. Tá rindo de nervoso também? Não, tô rindo de tranquilidade. Ó, vou te falar, o povo do Brasil nunca torceu tanto para um time da Argentina, verdade? Que isso? Mentira, o povo é brasileiro. com certeza. Vários Isso é uma antes. verdade. Agora, esse negócio de torcer, eu não tô torcendo pra Argentina. Não, imagina. Vocês nem vão assistir ao jogo também. Não, Questão de trabalho. Sim. Aí você tem Profissionalismo. Isso aí é uma questão de profissão. É verdade. Escolher o quê? Falar de unha crigel? Não. Falar de viagem? Não. Falar de futebol. Aí a gente tem que fazer o quê? Assistir ao jogo. Agora, a palavra torcer é só pro fogão. E pro Vasco. Entendeu? Vocês também, entendeu? Sei que é de torcer. Vai torcer pro Racing. Racing? Não. Sei. Aí na quinta-feira, agora. Viu aquele vídeo que eu te mostrei? Aquele vídeo tá Felicidade. guardado. Agora, fala, Pedrosa. A palavra secar é diferente de torcer. É, verdade. Vocês vão secar? Ela vem de quê do dicionário Aurélio? A palavra secar. É do verbo secar. vai se acalmar, Pedrosa, vai. Vai fazer algo, vai ver SBT, faz outra coisa. Olha lá, nossa! Mas o do Racing também tá grande hoje, hein? Tá Ô, grande. Gabriel, olha. Tá pompudo. Ele não escondeu o time dele, hein? Ih, olha lá, Benê. É o time que joga em casa, tá? É justo. Isso. E repara que o do Racing tá maior até pro lado. Tá pra pompudo. cima. E é um escudo bonito, não vou negar. Tá parecendo um cilindro. Ô, Pedrosa, bota na tela 55 mil pessoas. Quanto? 55 mil pessoas aí. Não, ele não vai ter pressão, não. Não Sabe tem. aquele protocolo da Comebol? Eles vão rasgar assim, ó. Vai ter show pirotécnico. Vai ter como é o nome? O sinalizador? Ele vem lá do ônibus até o final do show. Foguetório. Entendeu? Vai ter tudo. Foguetório, tudo. Agora, bota aqui na tela os relacionados para esse jogo do Flamengo. Vamos lá, a gente vamos já vai ver. mostrar também a chegada. Quem A tá festa que a conosco. torcida do Racing fez. A gente vai mostrar tudo para você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric,
Everton Araújo, Varela. João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? E eu quero saber. A apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo. Que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace Ian entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Deve estar treinando muito mal também. Mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa, se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT. É porque ele não treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa na cabeça do jogador, Pedrosa. Complicado. Olha só, a gente está falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos. Que é o que eu falo, se tá no banco, irmão, 1 hora vai usar. Claro. 1 hora, nem que entre 10 minutos, 1 hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim, pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa, ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo, em que ele foi provado. E está tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então, acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse meio de janela. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Agora, só um detalhe, tá?
não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, vamos cortar quantos, Venê? O Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não está tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os dois no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Venê Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então, se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No setor ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento, o Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Wallace é um bom jogador. O meu medo se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou 2 amarelos. Quando ele perdeu um pênalti. Então, foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a se criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, concentração. Você tem que botar a vontade na ponta da chuteira e mais do que isso, você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o garoto é meio provocador lelé, né? no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te falar. Esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Wallace entrou bem contra o Chelsea. Isso é verdade. O Wallace entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Wallace, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular, sim, mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. É a base do melhor, como centroavante. Assim, eu acho que a fala é perfeita. Tecnicamente, ele seria o 01.
Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão esportiva ela vai muito além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, pelo tudo que a gente já viu do Alacian na temporada, ele já viveu um montão de coisa. Ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? Buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com um certo receio Eu de também escalar teria. o Alacian, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo. Não que eu esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de concentração. E o Alacian, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Alacian. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Alacian praticando esse estilo de futebol, pelo contrário. O Alacian ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. Tecnicamente falando, o Alacian. O Alacian ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Se eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje, o Alacian mais tem o lado mental. E esse lado mental me preocupa muito. Eu só queria trazer... Sabe por quê, Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara... tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara que ele não vai ser o coadjuvante que tá na mesa da Helena, lá do Manuel Carlos, tomando café. Ou ele é o marido da Helena, ou ele é o inimigo da Helena. Perfeito. Ou ele vai sair do jogo herói, gol. Ah, meu Deus! Ou ele vai sair do gol, não vale do jogo vilão. Ele não nasceu pra ser o coadjuvante. Agora, ele é protagonista. Agora, se esse menino afinar esse protagonismo dele, ele vai estar sempre pro lado de sair como herói e não como Vocês lembram só na o temporada vilão. passada, quando o Flamengo foi eliminado pro Peñarol, o que aconteceu? Dias antes, o Pedro se machucou. Na ocasião, o Tite não soube lidar com a ausência do Pedro. A boa notícia é, o Felipe Luiz hoje... Sim. Não estou dizendo que o Felipe Luiz é um melhor treinador que Tite, tá? Eu só estou dizendo que o Felipe Luiz hoje está mais preparado para essa situação. Porque ele não vai ter o principal jogador, que faz gol. Mas ele tem várias opções. Tem uma arte que fizeram especialmente para você, o Gabriel. Pra mim? Não é possível. A gente tem uma arte aqui que mostra que o retrospecto do Flamengo contra o Racing em mata-mata não é bom. Cara, olha... Eu lembro muito bem disso. Por isso que eu gosto desse programa, muita informação. Em 2 oportunidades de mata-mata, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Isso aconteceu, Lucas Pedrosa, você de casa, que é torcedor do Racing, que aliás a gente tem um público muito... Eu tava vendo... Né? Tem uma galera que torce pro Racing. Eu não sabia. Não, hoje e amanhã é o Brasil inteiro. Quem não torce pro Flamengo, torce pro Racing. Eu andando na rua, aí, qual teu time? Eu sou Racing. Eu falei, caraca, que legal. Eu nem sabia que tinha toda essa cultura. Eles invadem o Rio. O Rio, impressionante. 92, na extinta Copa dos Campeões, e em 2020 pela Libertadores. E se passar pelo Racing, será um feito inédito. Não, tem um lugar aqui no Rio que com certeza isso é verdade. Búzios. Se você for a Búzios, certamente vai ter mais torcedor do Racing. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui descobrir, eu não sabia que o meu marido é Racing. Ah, tá. Eu fui saber outro dia. Eu achava que ele torcia pra time do Brasil. E você, Pedro? Aí eu falei, caraca, ele é torcedor do Racing. Que loucura. Tinha camisa, tinha bandeira, tinha um monte de coisa lá em casa. Eu falei, impressionado com esse fenômeno. É impressionante, Pedrosa. Eu fiquei de bobeira. Eu fiquei de bobeira. Olha aí, ó, Supercopa dos Campeões, como eu falei, 92, jogo de ida 3-3, jogo de volta 1-1. E aí o Flamengo foi eliminado. Oitavas da Libertadores em 20. 1-1 jogo de ida, 1-1 jogo de volta. A gente até mostrou esses números como o empate era muito protagonista nesse confronto, né? E aí o Flamengo perde nos pênaltis e é eliminado. E olha a festa, eu tô falando pra você. Vai ganhar, pô. A festa que a torcida do Racing fez pra incentivar o jogador. Mas esses são os verdadeiros, tá? Esses são os que moram lá na Argentina. A gente tem as imagens que foi lá no estádio El Cilindro, palco do jogo de amanhã. Vocês sabem o contexto disso aí? É despedida pro time antes da concentração, não é isso? É o bandeirão, que eles chamam.
Gente, assim, olha só, eu acho muito engraçado, Pedrosa, e agora falando um pouquinho sério. Eles sabem fazer festa. Não, sabem, mas eu como locutora do estádio, acende um sinalizador num jogo de Libertadores. O meu rádio toca. Por favor, locutora, anuncie. Eu fico, por favor, não acenda um sinalizador, vai prejudicar o Botafogo. Aí toma uma multa. Olha olha o show pirotécnico. Não, mas isso aí não foi jogo, tá, Fernandinho? Mas isso vai ser. Eles vão assumir isso. Foi River. Foi o River contra o Galo no ano passado. O passado. Olímpia fez isso contra o Flamengo em 2023, o Peñarol fez isso ano passado. Eles assumem o risco. Eles assumem a multa. Por exemplo, é porque esse jogo vai ser o último da Libertadores na casa deles. Se eles passarem, eles vão pra final. Sim. E ano que vem eles pagam a multa, eu não tô nem aí. Então, assim, eles sabem. O jogo do River com o Galo, eu fiquei... É lindo pra caramba, né? É impressionante. Era um show um show pirotécnico. Não parava. E era fumaça. Eles vão fazer. Você acha que não, Pedrosa? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. É uma pressão bizarra, assim. O Racing tem uma das torcidas mais apaixonadas da Argentina. É uma torcida muito, muito fiel e que sempre lota o cilindro. A questão é que agora eles ainda vão quebrar esse protocolo e a pressão vai ficar ainda maior. Cara, eu tô brincando aqui, mas falando sério, o time do Flamengo vai ter que ter realmente uma força mental muito grande. Eu acho que o melhor caminho é eles desfrutarem desse momento. É eles olharem para isso não com medo, mas como um privilégio de você estar disputando uma semifinal de Libertadores na Argentina e vivendo essa experiência. Se não encarar dessa forma, cara, vai sentir. Foi o Saul. Foi o Saul que falou. Isso me lembra contra muito... os Estudiantes. Não foi o Saul? Foi. Ele falou ele disse, ele é espanhol, né? Nunca jogou uma Libertadores. Ele falou, eu fiquei encantado com a torcida, com a forma como... Eu tava desfrutando. Ele falou exatamente isso, Pedrosa. E ele foi um destaque desse jogo, né? Tem que desfrutar. Tem uma declaração que eu acho muito relevante de um brasileiro, que é o Emerson Sheik, que perguntam pra ele, você não sentiu medo quando você foi encarar o Boca Juniors na final da Libertadores? Ele falou, medo? Medo eu sentia na minha infância, quando eu passava perrengue na minha vida. Lá eu tava desfrutando. Foi exatamente a palavra que o Pedrosa mencionou. E sobre a festa da torcida do Racing, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, supostamente um áudio vazado do treinador do Racing, falando exatamente isso tudo. Eu, como jornalista, não tenho como cravar que esse áudio é dele. Mas já se tornou verdade entre os torcedores do Racing e eles vão fazer isso. Porque no áudio, só para contextualizar, ele diz, a gente vai para matar, não no sentido literal da palavra, é partir para cima dos jogadores do Flamengo e a gente vai assumir todos os riscos de multa, a gente vai pagar todas as multas e a gente vai fazer uma linda festa no estádio. Então, vai ser isso aí, exatamente isso aí que está acontecendo. É o jogo da vida. Eles têm o quê? Uma Libertadores, né? Uma Libertadores. Em 60 e pouco, né? Isso. É o jogo da vida. Olha quanto tempo. Isso aí é o jogo da vida dos caras. E o zagueiro Sousa, que foi um grande destaque aí no outro jogo, o jogador do Racing, ele saiu do primeiro jogo com o Flamengo, que ele tomou uma cotovelada do próprio companheiro dele. Olha como é que ficou o rosto dele, pra quem não tá vendo, todo amarrotado, o olho inchado, a bochecha inchada bem vermelha, ele tem um algodão na boca. E aí, então, ele passou por uma cirurgia ontem. A operação foi na Argentina, obviamente, né? E segundo os médicos, tudo correu bem. Ele fez essa cirurgia na face. Ele deve levar cerca de 1 mês e meio para se recuperar completamente, será avaliado semanalmente durante esse período. Ou seja, não vai enfrentar o Flamengo e se a vida do Racing for positiva, provavelmente nem joga a final, né? Porque 1 mês e meio, a final vai ser o quê? 29 de novembro. 29 de novembro, enfim, pode como ser não que... vai dar certo, Problema, né, Venê? Muito bem, mas vai perder a semifinal, obviamente. Vai perder. O jogador... Gosta assim. Separa o corte, 1h23. O Pedro que tem que acelerar a recuperação. Bora, Pedro. 1h23. Olha aí, e o STJD marcou para depois de amanhã o julgamento de recurso do Bruno Henrique sobre a suspensão de 12 jogos após ser condenado por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O jogador vai então ficar sabendo se vai poder continuar atuando nessa reta final da temporada ou vai ter que cumprir a punição. Lembrando que o atacante só seguiu jogando porque o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo da decisão após recorrer. O Bruno Henrique, que está na Argentina, vai poder acompanhar a audiência à distância. Foi um caso muito falado pelo tamanho do Bruno Henrique, né, o Venê Casagrande? Foi um caso que repercutiu muito, né? Lembrando que na Conmebol essa punição não está valendo. O que vale é só em competição do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não está disputando a Copa do Brasil. E aí a audiência vai ser 10 horas da manhã e o Flamengo tem chegada prevista ao Rio de Janeiro às 6 horas da manhã. Não sei se ele vai direto participar de maneira presencial dessa audiência e ele também tem
a opção de participar de maneira híbrida, que é online. Mas, enfim, que é o que ele faz sempre, né? É o que ele faz sempre, exatamente. Olha aí, bota uma música bem animada, porque o Pedrosa tá rindo à toa. É o time do momento. Time do momento. É o time... Fala, meus amigos, ó, ficamos aí com as notícias do Flamengo de hoje. Amanhã, jogo contra o Racing na Argentina, pela Libertadores, hein? Então, ó, vamos ficar ligado aí nas notícias, vamos ficar ligado aí no que vai sair no Flamengo, o que tá acontecendo. Então, ó, se inscreva aí no canal, deixa seu like, fica juntinho aqui com a gente, beleza? A gente ficamos aí com SBT Esporte Rio, todas as notícias, detalhadozinho aí, ó, Venê, as apurações do Venê sobre o Flamengo, e você tá bem noticiado aí, hein? Então, ó, fica juntinho com a gente, beleza? Tamo indo nessa, mas fica ligado aí que mais notícias vamos ter aqui amanhã, hein? Tamo junto, valeu, abraço!